Bom dia, queridos. Nós estamos no domingo, que é o nosso dia de culto, o dia de nossa igreja estar reunida, pelo menos em oração. Virtualmente nós estamos juntos. Já orei para os irmãos hoje, os irmãos bem sabem, sei que muitos dos irmãos também oraram por mim e por toda a igreja. Então agora vamos meditar sobre a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, aqueles que quiserem acompanhar a leitura, em Jeremias 24, e nós vamos ler do 1º ao 7º versículo, de 1 a 7. Jeremias 24, de 1 a 7. Diz assim o texto: Fez-me o Senhor ver e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes figos bons, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Esse texto nos mostra um momento do povo de Israel, do povo de Deus, em que eles perderam a sua autonomia, perderam o seu próprio governo, por causa da consequência da desordem espiritual em que o povo chegou a viver, de modo que nem o governo civil, nem o governo religioso, o templo, os sacerdotes, ninguém mais tinha compromisso com o Senhor. E não havia mais esperança no coração do Senhor. Ele sabia que o povo estava numa situação irreversível. E por isso ele permitiu que os inimigos invadissem o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, e tomasse completamente o reino. Destruíram o templo, levaram os tesouros do templo, derrubaram as muralhas. Enfim, foi o fim definitivo da soberania de Israel. E aqui nesse texto nós encontramos alguns elementos muito interessantes que nos mostram o amor que Deus tem e a sua fidelidade àqueles que têm um coração voltado para a sua obra, voltado para o coração do Senhor. Nós vemos alguns elementos importantes aqui a partir do versículo 5, onde nós lemos: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes figos bons, assim conhecerei os de Judá levados em cativeiro. O primeiro elemento que nós vemos aqui é que o Senhor reconhece quem são os crentes verdadeiros. Em meio à multidão, os males vieram para todo mundo, a dificuldade, a invasão do inimigo acometeu todos os cidadãos, todos os crentes. Mas o Senhor conhece aqueles que têm um coração dedicado a Ele, à oração, à comunhão com Ele. E não nos confunde, mesmo estando diante de adversidades, mesmo estando toda a nação comprometida pelo pecado, mesmo com toda a igreja, todo o povo de Deus abalado, o Senhor reconhece aqueles que estão ajoelhados em oração, aqueles que estão preocupados
em agradar o próprio Deus, em fazer a vontade dele em suas vidas. Ainda na sequência do texto, nós lemos: e que eu os enviei deste lugar para outro, eu os transferi, aparentemente para o mal, para o inimigo, como cativeiros, mas para o seu bem. Onde nós, mais uma vez, confirmamos que o Senhor permite que a igreja passe por, o povo de Deus passe por situações difíceis, situações adversas, para o seu bem, para o seu crescimento, para que aqueles que são os verdadeiros crentes se tornem mais fortes. E no versículo 6, então, nós vemos como é a sequência das bênçãos do Senhor. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem. Os olhos do Senhor sempre estão acompanhando aqueles que são fiéis a Ele, os membros verdadeiros do corpo de Cristo, aqueles que já fazem parte do seu reino aqui na terra, nunca estão sozinhos. Estão sempre na companhia do Senhor, o Senhor os acompanha. E é claro, onde o Senhor estiver, na presença do Senhor, existe liberdade, existe segurança, existe paz. Então, os crentes verdadeiros que fazem parte do povo de Deus estão sempre em sua segurança, estão sempre felizes, sabendo que as coisas que acontecem ao redor fazem parte dos planos do Senhor, estão sob seu governo, sob seu comando. Não há o que temer, não há pelo que se assustar. O texto ainda nos mostra que, ainda no versículo 6, que diz: e eu os farei voltar a esta terra. Ou seja, o Senhor promete a restauração completa do seu povo e daqueles que estão centrados na sua vontade. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Ou seja, prosperarão. O povo que está na vontade de Deus, que cumpre a vontade de Deus, está sempre avançando. Algumas pessoas até imaginam, o povo de Israel naquele momento foi um declínio, foi uma regressão, mas na verdade não, aquilo era um avanço. No versículo 7 nós vemos: e dar-lhe-ei coração para que me conheçam. Ou seja, o povo passaria por um grande avanço espiritual. Aquelas situações aquela dificuldade iria trazer para o povo do Senhor crescimento e fortalecimento espiritual. E eles me conhecerão e saberão que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ou seja, o Senhor confirma a cada dia, a cada circunstância, por mais esquisita que possa parecer para a gente, que Ele está no comando total de todas as coisas que acontecem. E o resultado das nossas tribulações, das aflições, dos obstáculos que a gente tem que enfrentar, são as vitórias que o Senhor tem planejado para todo o seu povo e, é claro, para a honra do seu nome. Essa mesma situação nós podemos ver, é claro que hoje eu estava até observando que muitas pessoas dizem: mas esses textos antigos foram escritos para o povo de Israel. É uma verdade, o povo de Israel foi o primeiro que recebeu essas revelações do Senhor, porque o Senhor estava preparando o ambiente para a chegada de Jesus, que é a nossa igreja, que é o nosso Senhor, que é sobre quem vivemos hoje. Portanto, o povo de Israel prenuncia toda a humanidade. E as leis do Senhor e o coração dele, a sua justiça e o seu amor é o mesmo até hoje para todos nós. Então, os figos bons e os figos maus são bem evidentes hoje na igreja também. Os figos bons, aqueles que são os temporão era uma fruta que chegava antes da época que era apreciada, naquela época de Israel, onde que se vivia da agricultura. Então, os figos bons são aqueles que representam a verdadeira igreja, e por mais que ela esteja imersa ou sujeita às dificuldades da nossa vida, do dia a dia, das circunstâncias ao redor, do mundo
onde teremos aflições, a igreja está guardada no Senhor. Aquelas pessoas que fazem parte dessa igreja estão seguras nas mãos do Senhor. Portanto, nós podemos entender, queridos, que os figos bons são os crentes verdadeiros, que independentemente do tempo, se era antigamente, se é hoje, são pessoas que pertencem a Deus, que já fazem parte do seu reino aqui na terra, que estão representando, contribuindo com a obra de Jesus, com suas vidas, suas orações, em tudo o que fazem, em todos os seus momentos. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos fortaleça a fé, que faça resplandecer sobre nós essa promessa que Ele fez aqui ao povo de Israel e a todo o seu povo em toda a história, que tudo que nos acontece é para que nós sejamos o seu povo e Ele seja o nosso Deus. Então, que Deus o abençoe nesse dia e um grande abraço virtual.